E aí, tudo bem? Vamos dar início à nossa 8ª aula do curso de EBERIC e nela nós vamos falar um pouco mais sobre o engastamento entre lajes. Eu me chamo Rafael Lino, sou engenheiro civil da Pilar Projeto e Construção, uma empresa especializada em projetos de engenharia, e também sou professor convidado da Universidade Federal do Tocantins. Bom, eu gosto de começar sempre esse tema trazendo um pouco para a prática, principalmente quando a gente está conversando com iniciantes na área de projeto estrutural ou com quem ainda não tem tanto costume, a gente tem sempre que trazer o que é que está sendo dimensionado para a prática. Quando a gente fala para o programa que a gente quer que a união entre duas lajes seja engastada, a gente basicamente está pedindo para que ele dimensione uma armadura negativa de continuidade. A gente vai ter uma armadura ligando as duas lajes para que sejam distribuídos os esforços entre elas. Então isso é o que acontece mais ou menos, digamos assim, de uma forma bem simplificada na prática. Essa continuidade entre lajes faz com que haja uma redistribuição de esforços entre elas e diminua a transmissão de esforços de torção para a viga. Lógico que ainda existe uma parcela que vai para a viga, mas quando a gente faz essa continuidade, a gente considera em cálculo que a maior parcela de carga que a laje transmite para a viga é vertical apenas do peso e das ações de sobrecarga. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a analisar as grelhas de lajes, o pórtico deformado, etc., lá nas últimas aulas do curso. Hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas que você tem que considerar para definir se uma laje pode ser engastada na outra ou não. Eu fiz aqui um desenho esquemático para vocês. Aqui. Eu fiz um desenho esquemático aqui bem simples para vocês, com uma regra básica que a gente tem que seguir. Bom, a primeira aqui é bem simples, por mais que a fórmula aí talvez confunda num primeiro momento, são fórmulas bem simples. A primeira, a gente vai dizer que se L2 é maior ou igual a 1/4 de L1, por exemplo, se L2 é maior ou igual a 1/4 do comprimento de L1, L1 pode ser engastado em L2. Já se L2 for menor que 1/4, L1 tem que ser apoiado em L2. A gente não pode considerar um engaste total entre elas. O que isso quer dizer? Se L1 nessa dimensão, por exemplo, tem 4 metros e L2 tem meio metro apenas, ela é menor do que 1/4 de L1. Então a gente não pode considerar esse engaste, essa transmissão de esforços completa. Então a gente tem que fazer outras considerações de cálculo. Da mesma maneira, caso tenha 3 lajes aqui interagindo, né? A gente vai falar que se L1, que é a largura da laje 1, for maior ou igual a 2/3 de L3, a gente pode considerar que esse bordo é passível de engastamento. Mas se ela for menor do que 2/3 de L3, a gente tem que considerar que não é totalmente engastada. A gente vai considerar como um bordo de apoio, um bordo apoiado. Isso são algumas regras que você tem que ter em mente para saber se apoia mesmo uma laje em outra ou não, porque você se depara com algumas situações ao longo do projeto. Mas atenção, a gente tem que ser sempre cuidado com isso, porque nem sempre que atende essas regras a gente tem que engastar uma laje na outra. Não é uma regra ter que engastar uma laje na outra. Inclusive, existem estudos que indicam que o engastamento de um pavimento completo pode gerar um acréscimo de até 40% no consumo de armadura das lajes. Então, a gente usa esse artifício de engastar lajes para combater algumas situações estruturais, como fissuração naquela área de transmissão, como diminuir as flechas em lajes, querendo ou não, quando a gente engasta uma laje ou outra, ocorre uma distribuição de esforços melhor, há um momento negativo naquela transmissão e faz com que o momento positivo no centro das lajes seja diminuído e, consequentemente, a flecha um pouco menor. Então, tem algumas situações que é necessário engastar, mas não é uma regra. Você não tem que engastar toda a situação onde a laje se encontra, porque senão você acaba caindo em um projeto superdimensionado.
Vamos aqui para o nosso projeto. A gente vai fazer alguns engastes aqui bem simples para simular, e aí no final do curso a gente pode fazer alguns vídeos, fazendo alguns testes, trocando, mostrando quais que foram os benefícios ou não de engastar essas lajes. Para engastar é muito simples, a gente vai vir em modelo, na aba de lajes a gente já tem aqui o comando de engastar. Ativando o comando, lembrando, é uma coisa que a gente está sempre frisando em todos os vídeos, mas é sempre bom comentar que no V8 o processo é bem similar. Provavelmente talvez troque um nome aí, mas você vai ter. Se eu não me engano, se não me falha a memória, no V8, em elementos mesmo, aí você vai abrir a aba de lajes e aí tem engastar lajes. Então, aqui no 21 é modelo, engastar, ativando o comando, você seleciona a união entre as lajes que você quer que seja engastada. Aqui no projeto, vamos unir aqui os quartos, como exemplo. Vamos unir os 4. A gente pode dar Enter. Percebam que a representação muda. A gente tem uma representação diferente. E já é bom até comentar um pouco disso com vocês. No Eberic, quando a gente tem essa linha em verde contínua, quer dizer que há um engaste naquela região. Quando ela está contínua, o Eberic entende que é uma região engastada. Quando ela é traço ponto, o Eberic entende que ela é uma região apoiada. E se ela for apenas traço, o Eberic entende que é uma região de borda livre. Aqui no projeto a gente ainda não tem nenhuma com apenas traço para mostrar, mas vale a pena a gente já comentar, que é para vocês saberem. Então, apenas traço é uma região de borda livre, traço e ponto é uma região apoiada e uma linha contínua é uma região engastada. Bom, unimos 4 quartos, vamos unir também aqui apenas a laje da cozinha com o corredor, unindo esses 6 pontos aqui. Posteriormente, a gente faz alguma análise de se alguma laje é preciso a gente combater uma flecha ou não. A gente pode ver num momento diferente. É bom a gente comentar aqui, só para exemplificar em situações reais. Eu acho bacana a gente conversar aqui sobre o que a gente veio mostrar nas situações hipotéticas aqui. Então, vamos falar dessa situação aqui, por exemplo. A gente tem ela no nosso projeto aqui entre a L8 e a L14, por exemplo. Se a gente quisesse engastar essa borda aqui entre as lajes, esse trecho teria que ser maior ou igual a 2/3 desse trecho completo aqui. Aqui a gente não vai engastar, porque inicialmente eu imagino que não vai precisar, mas cabe ressaltar e falar um pouco sobre isso. Aqui também, esse corredor teria que ser maior ou igual a 1/4 desta laje. Provavelmente mas vale a pena a gente conferir aqui na hora. E caso não for, a gente já desengasta as lajes. Vamos conferir aqui. A partir do comando desenho, medir. Clica no interior aqui. Vamos pegar o ponto de intersecção aqui para pegar o ponto. Reto. 1,27. E aí a gente tem essa laje aqui como 3,45. Então, 1,27 é maior do que 1/4 de 3,45. Se a gente fosse conferir aqui, 3,45 dividido por 4, teria que ser essa laje maior do que 86 centímetros. Ela tem 1,27, logo é maior, então a gente pode sim realizar esse engaste. Bom, explicamos as duas situações lá hipotéticas na prática, mas, como a gente falou, nem sempre que ela é atendida é obrigatório fazer o engaste. Vamos fazer engastes nesses 6 pontos aqui, a união entre os quartos e a união entre a cozinha e a circulação. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. A gente falou sobre as lajes. No próximo vídeo, a gente vai vir falar
sobre o lançamento de cargas de parede. A gente vai começar a lançar as cargas sobre vigas e aí vamos dar sequência nas próximas aulas de projeto. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, eu queria te pedir para deixar um curtir no vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o lançamento das próximas aulas. Também é muito importante, compartilhe esse conteúdo com um amigo seu que possa se interessar por essas aulas. A gente está preparando esse conteúdo de uma forma totalmente gratuita para realmente ajudar, seja estudantes recém-formados ou profissionais já do mercado, a estar trabalhando com o Eberic, a aprender a trabalhar com ele e se aprimorar cada vez mais. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão ou qualquer dúvida nas etapas apresentadas durante esse vídeo, deixa nos comentários que a gente vai estar conversando com você. E caso haja alguma dúvida que seja um conceito que mais pessoas possam ter também, a gente prepara um material exclusivo para estar te respondendo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.